procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará a verdadeiras? Glória a Deus. Nós temos uma palavra da parte do Senhor, aonde o Senhor nos chama a atenção de uma prudência naquilo que nós fazemos. E é muito particular quando a gente faz no oculto com Deus. É muito no particular quando a gente separa a nossa primícia, o nosso dízimo, para entregar no altar do Senhor. A Bíblia diz que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Eu não entendo algumas pessoas que começam com um princípio com Deus, uma aliança, e essa aliança, esse princípio é quebrado por causa de uma situação. A aliança com o Senhor, ela é muito especial, porque nós precisamos do favor de Deus constantemente na nossa vida. Quando nós nos propomos a dizimar, quando nós nos propomos a ofertar, a Bíblia diz assim: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Quando a palavra do Senhor expressa nos dízimos e nas ofertas alçadas, nós temos o favor de Deus, o favor do Senhor. Quando nós separamos isso como primícia, como primeiro, o Senhor, Ele libera o seu mais. Eu tenho com Deus uma prática de me preocupar com essa área. Não importa se é mínimo, se é muito, mas sempre estar dizendo: Senhor, eu reconheço que aquilo que o Senhor tem trazido é para crescimento, para experiência, e não pode sair de mim o que é de qualquer jeito, o que é por dó, o que é por obrigação, mas quando nós fazemos com fidelidade. Aleluia, glória a Deus. Seja no dízimo ou na oferta, é um princípio que Deus tem nos trazido. E a primícia, quando é liberada, quando é colocada, a Bíblia diz assim que os filhos deste mundo, os filhos das trevas, eles têm a maior prudência naquilo que eles vão entregar, naquilo que eles vão fazer. A prudência deles é algo assim fundamental no que faz. Se ajuda com a sua mão esquerda, não deixa ver o que a direita faz. E eles têm uma prudência naquilo que eles vão fazer, aplicar. E nós, como servos do Senhor, muitas vezes ficamos medindo, ficamos com dó do nosso dinheiro ou da nossa renda, naquilo que o Senhor tem proposto para nós no seu favor. Pois Deus é merecedor. É tão gratificante quando eu posso tirar uma oferta alçada, ou quando eu posso tirar o meu dízimo e dizer: Senhor, graças a Deus, ainda que não foi em sobejar, ainda que não foi em uma grande fartura, foi mediante desafio, mas eu estou crendo suficientemente mais em Ti para depositar e entregar, porque eu tenho uma aliança com o Senhor em primeiro lugar. Então, quando nós nos direcionamos a isso, as coisas, elas começam de alguma forma a acontecer na nossa vida, porque Deus visita o nosso coração.
Quando a bispa falou aqui do propósito, no valor de R$100, e eu me prontifiquei a fazer. Havia um valor que estava separado para pagar, para cumprir algo. E eu imediatamente separei e disse: vou na fé, Senhor, é pela minha fé, por gratidão e aliança. Separei e eu estava até procurando, eu acho que eu já entreguei em um desses cultos. É tão grande aquilo que é princípio, gente. A gente não ser mesquinho naquilo que o Senhor prepara. Não importa se é muito, se é pouco. Você vê a fidelidade de 1, 2, 3. Quando toda a igreja deveria viver esse princípio e vivenciar o que Deus faz automaticamente. Por facilidade, por um coração de amor, por um coração de aliança, e vivermos o maior favor do Senhor. Amém? Amém. Às vezes nós nos colocamos diante do Senhor, não entendemos muitas coisas, mas Ele diz: não é para ser entendido. Hoje nós estamos orando no monte e nós estávamos ali, eu juntamente com o Humberto ali, nós tentando colocar áudio, ministrando e tal, e passou um varão, e eu creio que ele é pastor também, muito simples, e ele parou como ninguém a Bíblia decora, e ele nos entregou Deuteronômio e nos entregou Hebreus. Ele disse: Deuteronômio para você, tal, e foi para o Humberto, e ele leu todo, aonde que era para ele meditar. Para mim a mesma coisa. E eu fiquei assim, admirado, como é bom quando nós temos a palavra do Senhor. Nós não procuramos facilidades, porque facilidade, irmãos, se for para facilidade, nós nem teríamos essa fé de servir ao Senhor e de continuar crendo. Mas quando nós temos essa fé de continuar, que nós estamos crendo que tudo está na mão dele e ele faz crescer, vai superabundar 100 vezes mais. Quando ele olha para o nosso coração e ele vê uma prontidão. Quando ele diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, e que Deus ilumina o teu caminho e ele mostra com eficácia, e ele diz: esse caminho, se você for valente, corajoso, não desanimar e continuar acreditando, tudo quanto fizeres prosperará. Glória a Deus. Ou seja, em oração, em jejum, em leitura da palavra, a prosperidade, em fazermos na finança a prosperidade. Glória a Deus. Eu não admiro nem um pouco, eu não tenho de maneira alguma a apreciação naquele que diz ser crente e que não tem princípio em dízimos e ofertas. Eu não acredito nisso e eu não me baseio nisso, mas eu sempre me baseio em particular muito grande na palavra e na experiência do Senhor. E quando é separado isso, como é maravilhoso aquilo que se vivencia, né? Eu estou aqui ministrando aqui nessa noite. Agora, não é algo que Deus espera de ninguém que seja por obrigação ou por algo que, porque quem está na carne é carne e não consegue alcançar as coisas do Espírito. Glória a Deus. As coisas do Espírito, você precisa estar numa dimensão muito grande de elevação, de busca, de contato, porque quanto mais você vai, mais você é afligido, mais você é testado, mais você é provado, como nunca você foi na sua vida. E quando você tem intimidade verdadeira com Deus, o diabo quer te obrigar a você continuar sendo leviano na fé. E nós começamos a compreender que Deus está no negócio, na prática do entregar, do fazer. Ou seja, quando nós olhamos ou medimos, não sei, esse mês eu tenho que pagar, esse mês eu tenho que fazer, não sei.
sei se vai dar, etc. A gente fica mais complicado, percebe? Vem uma complicação uma após a outra, e quando é liberado, a gente pode passar prova. Não estou dizendo que você não vai passar prova ou luta por você entregar o dízimo da sua oferta, mas você vê a mão de Deus, aonde você não espera. É algo que parece que acontece assim automático, e que você fala: meu Deus, que loucura, né? O Senhor fazendo tudo isso. Então, Deus é fiel. Deus é fiel. A igreja do Senhor precisa entender o que é fidelidade, o que é princípio de aliança. Não adianta eu vir aqui falar com vocês algo que eu não vivo. Não adianta eu querer apresentar algo para vocês que eu não vivo. Está sendo uma hipocrisia barata, porque nós precisamos verdadeiramente estarmos vivendo tudo por tudo, seja em oração, seja em entrega do dízimo, ofertas, seja em leitura da Bíblia, compromisso das atividades na casa do Senhor e etc. Amados, isso tem que ser verdadeiro de você para com Deus, para o diabo não ter nunca um apontar de dedo e querer jogar em você algo que você está devedor, que o diabo constantemente possa olhar em você e procurar, como ele procurou em Jó, apontar e jogar para Deus uma culpa, e ele não encontrou. Ele, então, ao tentar tudo isso, Jó, na sua justiça, teve que passar todo aquele processo de enfermidade, que não foi fácil. Imagino que não foi fácil o que Jó passou, porque ele estava íntegro, ele era um homem íntegro a Deus, e ele passou tudo isso. E ninguém entende quando você passa pela prova maior. Todo mundo questiona, aponta, ou quer dizer que está acontecendo: tem pecado nessa pessoa, tem pecado nesse sacerdote. Não adianta, está em erro, porque olha isso, olha aquilo. Nós temos um grande exemplo de Jó, só que ficou muito estreito para todos aqueles que não tinham aquela vivência espiritual, porque se Jó não orasse por eles, eles seriam com certeza visitados pela mão de Deus, seriam tocados pela mão do Senhor. Mas pela grande e infinita misericórdia, Jó pode orar por eles, e eles podem liberar seus dízimos, as suas ofertas, as suas doações diante de Jó, e o Senhor então tirou aquele pecado deles. Nessa noite, nós estamos na segunda noite da provisão de Deus, que você possa entender isso em nome de Jesus. Curve a sua cabeça um instante, porque eu creio que o Espírito de Deus que está aqui, que está comigo, ele pode ministrar no teu coração nesse mês de junho, para que a tua integridade, a tua fidelidade, a tua aliança com ele continue e seja fiel e verdadeiro em nome de Jesus. Eu quero que você ore agora